Muito boa tarde a todas e a todos. Hoje é dia 30 de novembro de 2023, são exatamente 3 horas e 14 minutos. Vamos dar início à sessão de julgamento do processo administrativo sancionador CVM 199 57 0023 49 2021-48, de que é relatora a diretora Flávia Benedito. Registro que nos termos da deliberação CVM número 45 de 2021, a presente sessão será realizada de modo híbrido, mantida para as defesas a possibilidade de participação por videoconferência. A sessão por videoconferência mantém seu caráter público, conforme o artigo 49 da resolução CVM número 45 de 2021. Por essa razão, registro que a sessão está sendo transmitida pela internet. Funciona como procurador federal especializado na CVM neste caso, o doutor Celso Luiz Rocha Serra Filho, aqui no cumprimento de 2 boas-vindas. É acusado no presente processo o senhor Flávio Maluf, que nesse caso aqui está representado pelo doutor Luiz André Negrelli de Moura Azevedo, a quem eu também cumprimento de maneira muito respeitosa e 2 boas-vindas. Tendo em vista que o relatório do processo foi previamente disponibilizado no site da CVM, eu dispenso a leitura do mesmo. Observações quanto à sua redação poderão ser encaminhadas diretamente ao gabinete da diretora relatora. Passo então a palavra ao defendente para a sua sustentação oral, pedindo que o colega se atenha ao limite de 15 minutos em respeito à disposição do artigo 52 da nossa resolução 45. Tudo bem? Boa tarde. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhoras diretoras, senhores diretores. Vou me ater ao bem, no privilégio da ciência e da economia que eu tenho. Antes de mais nada, é uma honra enorme estar aqui, um privilégio. Quem vem de São Paulo vem sempre para reverenciar a CVM e vem numa postura colaborativa, que essa é a minha postura nessa sustentação oral, que vem em decorrência de despachos de memoriais já feitos, mas no sentido de elucidar questões num caso que é complexo, num caso simples, por isso a razão de, inclusive, ter vindo de uma sustentação presencial. A ideia dessa breve fala é esclarecer os pontos-chave em benefício das manifestações de voto. Eventualmente, se houver alguma dúvida sobremente, isso possa ao menos encorajar um pedido de vista. Quais as particularidades desse caso? Eu tomo a liberdade de retomar um pouco da narrativa do caso, passando pelos pontos-chave e atentando ao final um ponto mais crítico, talvez, para a análise dos senhores. Não se trata de uma acusação formulada pela SEP em decorrência de uma manifestação de voto proferida em Assembleia Geral Ordinária Extraordinária em 2020. Há ali uma acusação de voto em violação da proibição do artigo 115, parágrafo 1º da Lei da TCA, na medida em que se alega que o senhor Flávio Maluf, que é o defendente, exerceria alguma influência, e essas são as palavras do termo de acusação, em cerca de 4 ou 5 páginas, um termo de acusação de 9 páginas. Existem várias referências, às vezes há alguma influência exercida pelo senhor Flávio, e outras vezes há uma certa influência, que para nós indica uma acusação feita em termos bastante vagos. Enfim, o que se alega é que ele teria proferido o voto em violação da proibição do 115, parágrafo 1º, na medida em que comandaria o sentido do voto proferido pelas sociedades Brascorp e Granfood, que por sua vez são controladas por uma outra sociedade, essa sociedade limitada, que é a FIFCO. No nosso entender, essa acusação é absolutamente improcedente. Em primeiro lugar, porque não há uma violação de norma corrigente de lei, na medida em que o 115 e o 134, que nesse aspecto reforça a previsão do 115, estabelecem só uma proibição intuito personae. A proibição é do administrador que vota individualmente aprovando as próprias contas. No caso, o voto foi proferido por 2 sociedades, Brascorp e Granfood, que detinham à época cerca de 13% do capital da Eucatex. A Eucatex é uma companhia de capital pulverizado. A primeira alegação da área técnica seria no sentido de que o senhor Flávio Maluf, por ostentar o cargo de diretor-presidente, essa nomenclatura do cargo dessas 2 sociedades, teria a capacidade de definir o sentido do voto por elas proferido nas assembleias da Eucatex por ele administrado.
Na nossa defesa, procuramos esclarecer que esse cargo tem mera designação formal, que ele não exerce a função de representante ou de procurador, e não é ele quem define o sentido do voto dessas duas acionistas. Ele exerce essa função, e esse é um ponto mais lateral, mas eu passo aqui em amor à sequência da narrativa, para clarear os fatos para os senhores. Ele exerce esse cargo muito mais uma função de conselheiro e não de representante ou tomador de decisões dessas duas sociedades. As duas sociedades merecem atenção especial, são sociedades constituídas há mais de 40 anos, Brascorp, que se dedica às incorporações imobiliárias, Granfood, que atua com muita força no segmento de rações para animais, em todos os pontos da nossa defesa. Que se dedica com força a esse segmento, inclusive um dado interessante é de que a Granfood, que é titular inclusive daquela marca Premium Pet, uma marca conhecida de rações premium, ela hoje fatura mais do que a própria Catex. Os números que eu tenho são números, obviamente, não oficiais, de acesso a informações públicas, caso no site da própria CVM, no outro caso, por publicações do Diário Oficial. O faturamento hoje da Granfood é de cerca de 3 bilhões de reais ao ano, enquanto a Agrocatex tem 2,6 bilhões. Foram sociedades constituídas, portanto, há 40 anos, teve inclusive um projeto da família de criar uma estrutura de negócios independente da Agrocatex e que pudesse, em algum momento, ser gerida pelos 3 filhos do Fábio Maluf, que são Fábio, Fernanda e Isabela. FFI ou FF, esse é o nome da tal holding FIFO. Então, olhando para a Brascorp e Granfood, são sociedades que desde 2016 já são efetivamente administradas pelos filhos. Filhos esses que nós apontamos na defesa têm uma ampla formação acadêmica, experiência profissional. O caso do Fábio e do Fernando, os dois que atuam na gestão dessas duas companhias. Um mais dedicado à Granfood, outro à Brascorp, e a Isabela é uma consultora, uma sócia da McKinsey. E ela outorga a procuração para um dos irmãos que a representam na tomada de decisões dessa estrutura societária. Então, a nosso ver, essa primeira indicação não guarda respaldo nos fatos, porque é uma mera nomenclatura formal do cargo. O Fábio não profere votos e não toma decisões dali. Em confirmação disso, nós, inclusive, juntamos as atas das reuniões de sócios, das deliberações dessas sociedades. Um segundo argumento, que, inclusive, teria sido aventado no precedente anterior dessa autarquia, que é mencionado no termo de acusação, mas de forma, obviamente, se tratar de um documento resumido, de forma ali, foi pensado no ponto desse precedente, em que se diz ali que numa situação entre pai e filhos, que se poderia presumir esse trecho pensado do precedente de que o pai exerceria uma influência decisiva na vontade dos filhos. Isso não há. Esse próprio precedente, se não me engano, da relatoria do então diretor Henrique Machado, indica que esse é um elemento, mas é um elemento decisivo. Decisivo para quê? Para a única hipótese em que se estende à pessoa jurídica uma proibição de voto, que é da pessoa física, ou é a hipótese de fraude, em que essa holding, mais das vezes, uma holding vazia, foi criada às vésperas da Assembleia, recebeu a participação do Executivo que não poderia votar, votou. Eu me lembro aqui do precedente da Forjas Taurus, na verdade, no caso da Estima Paga, em 2015, tá? Mencionado na nossa defesa, em que o senhor Luiz estima as vésperas da Assembleia transferir os 92% que detinha na companhia, passando a ser sócio de 90% de uma holding criada às vésperas. Então, eu estendo a proibição se existe um caso de fraude, se a ficha abusa da personalidade jurídica. E esse colegiado admitiu que se estenda também a proibição em situações em que há uma completa e determinante influência da pessoa natural do gestor sobre a sociedade que profere o nome da Assembleia. Completa influência que não há nesse caso. O próprio termo de acusação em nenhum momento evidencia que há completa influência. Presidente, vou pedir desculpas. Você pode suspender por 1 minuto para eu... Sim. Já volto, por favor. Eu peço então que a gente pare esse minutinho, continue à vontade. Celso, oi, você está bem? Tudo bem? Boa.
Peço desculpas a todos. O nosso procurador federal teve um episódio aqui de baixa pressão, então a gente teve que fazer um recesso. Ele já vai ser atendido, já pedi tudo. Só quero, enfim, retomar a solenidade, sabendo primeiro, tenho certeza absoluta de que o valor maior dessa casa aqui é a saúde dos seus servidores. Você está bem? Se você achar que está compartilhando, Então, vamos em frente. Podemos aguardar, sim, para ver no Não, por aí em frente. Obrigado. Vamos lá. Tá bom. Muito obrigado. Melhor seu colega e as ordens para suspender a qualquer momento. Vamos continuar. Vamos lá, tentando a minha conta aqui mais 15 minutos, você segue na disposição. Então, eu dizia que não há indício algum de influência completa e determinante. Inclusive, o próprio termo de acusação faz referência a condições de exercer influência, certo grau de influência, aspas, permite ao administrador influenciar, aspas, influência relevante, influência significativa, mas nenhum momento está comprovado essa influência completa e dominante. Por quê? Porque o cargo era meramente figurativo, porque essas sociedades são geridas de forma autônoma pelos filhos desde pelo menos de 2016. Então, em relação ao primeiro ponto, que é absolutamente improcedente, não há aqui uma esfera clara de indícios que possam levar a uma condenação muito séria de uma pessoa do acusado. A segunda imputação gira em torno da alegação, como já foi mencionado aqui, de que haveria uma situação de influência determinante pelo fato de pai e filhos terem ali participação nas mesmas sociedades. Isso não é razão. É estender uma proibição de voto, toda proibição, toda exceção à regra geral tem que ser interpretada restritivamente. O voto é uma prerrogativa inafastável do titular de ações ordinárias. Todos sabemos que ele só pode ser restrito em situações excepcionais. Então, entendo que esse ponto da mera situação de ascendente, parente do Flávio em relação aos filhos, não é suficiente para comprovar um indício determinante a corroborar uma condenação que Flávio tinha condições de determinar cabalmente o sentido dos votos proferidos na Assembleia Perpatentes. Nos resta clarear o ponto-chave dessa discussão, que é o ponto-chave da estrutura de comando de Brascoa e Granfurdi, que, por sua vez, são controladas aí, diretamente por uma sociedade limitada que é a FIF Holding. Então, a FIF Holding, Fernando, Isabel e Fábio, é uma sociedade já constituída há 18 anos, da qual o defendente tem uma participação também irrisória, e lá foi instituído, enquanto os filhos, que hoje têm cerca de 40 anos de idade dos três, enquanto os filhos eram menores, um processo de divórcio litigioso entre o Flávio e a ex-esposa Jaqueline, foi instituído um usufruto sobre direitos econômicos por Flávio para a esposa. O contrato social da FIF Holding faz referência a um usufruto que recai
sobre direitos econômicos e sobre voto. Não poderia ser diferente, na medida em que não pode haver essa separação entre a instituição de usufruto de voto e de dividendo. O voto vem junto com a instituição do usufruto. O voto não é fruto, em primeiro lugar, mas o usufrutuário, aquele que detém o direito econômico, ele profere o voto em situações residuais de defesa daquele fluxo econômico. Ele profere o voto, nos termos do Código Civil, única e exclusivamente para proteger a utilidade da ação e a utilidade daquele bem, que não pode ter sua destinação alterada. É um instituto que surge, a gente sabe, no direito civil, olhando para bens imóveis, enfim, ele é adaptado e trazido para o direito comercial, no caso do usufruto acionário, mas é um voto residual de proteção daquele fluxo econômico, não é um voto de gestão e controle. Ainda que fosse um voto de gestão e controle, os documentos juntados ao processo evidenciam que não houve exercício do poder de controle por parte do senhor Fábio, porque as assembleias de sócios, desculpe, da FIFOLD demonstram que os votos eram preferidos pelos filhos, à exceção de Isabela, que era representada por procuração por um de seus irmãos. Então, ainda que se entendesse que Flávio detém voto amplo, geral e restrito, contra o entendimento consolidado de toda a doutrina do direito comercial que não permite que se otorgue o voto nessa dimensão titulada do usufruto econômico, não estaria configurado o exercício do poder de controle, como todos sabemos, ele é um exercício de fato, na própria previsão do artigo 116 da Lei das SA. Na segunda linha, aqui havia uma evidência de exercício de fato, ele não é conduzido pelo Flávio já há muito tempo. O que mais posso dizer em relação ao usufruto? Houve, inclusive, uma alteração de contrato social, realmente posterior à Assembleia, que é a quinta alteração da FIF, para a gente clarear isso, mas sem qualquer modificação na situação fática. Algo que foi, inclusive, ressaltado na nossa defesa, algo que foi ressaltado como ponto inicial dos nossos memoriais, é o fato da conduta desses reclamantes chamar bastante atenção. Já foi dito a respeito disso, que estes reclamantes eram titulares de ações que foram a eles otorgadas, foram recebidas no âmbito de uma condenação que houve lá fora sobre a família Maluf, envolvendo supostos e alegados desvios de recursos da Prefeitura de São Paulo. Esses acionistas detinham essa participação e passaram por um processo de quebra, entraram em liquidação e tinham lá um dever de alienar essas participações para fazer recursos e pagar a Prefeitura de São Paulo, que era a credora. Afinal, não fizeram, mantiveram essa participação societária. Essa quebra, inclusive, foi no início de 2020, já mantiveram, foram na Assembleia e começaram uma estratégia de criar empecilhos, criar dificuldades. Essa estratégia, ela se manifesta na Assembleia de 31 de julho, mas dali não há nenhum prosseguimento. O que houve foi um voto contrário, com uma alegação de impedimento de voto, de acionistas que tinham 13%, exatamente para que os minoritários pudessem preponderar e eventualmente rejeitar as contas. Não propuseram na sequência dessa Assembleia qualquer demanda de questionamento do voto. Inclusive, se fosse o caso de entender que aqui há uma proibição de voto, em linha com os entendimentos desse colegiado, essa não seria uma proibição textual do parágrafo 1º, hipótese 1 ou hipótese 2, não lembro exatamente qual, 115, mas isso cairia, entre aspas, na vala comum da proibição de voto em situação de conflito de interesses. E esse colegiado já entendeu, com ampla razão, que nessas hipóteses prevalece o chamado conflito substancial. Então, não há, com todo respeito, uma autorização na lei para impedir voto numa hipótese em que o administrador participa da estrutura societária. Só se exercesse esse comando, só se controlasse, que não é o caso, os fatos não corroboram isso. A imputação de proibição de voto, então, ela se manifestaria na linha do conflito substancial. Vota, não está proibido de votar. A lei não proíbe de votar. Vota. Se o voto for abusivo, se o voto for contrário ao interesse social, aí vai ser objeto de uma impugnação posterior. Então, o que existe aqui em última análise, senhora diretora, senhores diretores, é um senso de uma certa, inclusive, indignação por parte do defendente, que é um defendente que é refém de circunstâncias familiares, e eu não entro nesse julgamento aqui, eu tenho certeza que os senhores também não entraram, mas é uma pessoa que tem um senso de indignação grande, inclusive porque esses próprios acionistas, depois, manifestaram uma correspondência à companhia, e nós tomamos a liberdade de juntar os autos, de certa maneira, desistindo, entre aspas, dessa reclamação. Sabemos que essa desistência não tem os efeitos que teria em outras esferas, mas existe um reconhecimento de que aquilo era uma alegação fútil. Jamais houve esse tipo de questionamento na companhia.
O julgamento que se faz aqui é da pessoa do Flávio e não de uma estrutura societária. Então, ainda que se possa olhar para uma estrutura societária e entendê-la que é uma estrutura que não é perfeita, como disse na instituição do fruto lá no degrau de cima, não é possível estender um juízo que não é um juízo de evidência cabal, mas pode ser um juízo de inconveniência de uma estrutura a fim de condenar uma pessoa por um ato que ela efetivamente não praticou. Existe aqui uma preocupação muito grande em se criar um precedente destrutivo, e eu tomo a liberdade de usar uma palavra forte, com vista dogmática, nosso ideia é destrutivo, para situações de estruturação de grupos de sociedades, em que é relativamente comum que existam sociedades ligadas, sociedades com participações recíprocas, que são geridas por pessoas da mesma família ou pessoas eventualmente em comum. Nesse caso, seria, segundo o meu conhecimento, posso estar enganado, seria uma primeira decisão do colegiado que abdica daquele entendimento anterior, que, com todo respeito, me parece um entendimento que decorre da leitura da lei, de que o impedimento é pessoal, começa a convergir para uma situação de desconsideração da personalidade jurídica, no sentido de estender uma pessoa jurídica que não é dominada, porque não é estima par, que o Luiz estima detinha 90%, não são as holdings do White Batista, no precedente de 2015, que eram sociedades unipessoais, mas é uma sociedade estruturada, duas delas há 40 anos, uma delas maior que a própria Patex, e aqui faço já uma síntese final, não vou alongar mais, e outra que é a Fife Holding, criada com o propósito de sucessão empresarial, que já se manifestou. Um dos filhos fez especialização no câncer sobre nutrição animal. O outro filho trabalha na condução das instalações industriais da Agrofood. Agora dizer que a Agrofood é uma sociedade, um patrimônio pujante, tomada de decisões autônomas, gerida por dois profissionais, que vêm a ser filhos do acusado, elas estão votando só em comando das determinações do pai. O pai, lá atrás, tinha um usufruto econômico. Me parece aqui, e de novo, não sou penalista, até a minha estreia aqui nesse respeitoso colegiado, sou um advogado mais consultivo, mas o que nos espanta aqui é que não há, de fato, uma cadeia coerente e coordenada de indícios que apontem uma situação de culpabilidade. Inclusive, o que há aqui é uma lei que é clara em estabelecer uma proibição voltada à pessoa física, e o que há é um entendimento residual, extraordinário, de situações de fraude que não acontecem nesse caso, situações de fraude que absolutamente não acontecem nesse caso, e situações de dominância absoluta que não acontecem nesse caso. Por que não acontecem nesse caso? Tem lá uma previsão no contrato social da FIF de que o voto é carregado no fruto? Tem. Esse voto foi exercitado pelo Flávio? Não foi. Esse voto, ele era um voto residual, e esse é o respaldo de toda a doutrina da instituição de futuro. Eu não posso fragmentar voto de fruição econômica. Quem tem fruição econômica tem um ponto de defesa. Basta olhar as atas e perceber que ele não geriu, que ele não controlou, que ele não comandou, que ele não influenciou. Então, vamos dizer assim, esperançoso de que esse colegiado vai seguir nessa linha sólida de defesa dos predicados da lei da SA, uma linha sólida de preocupação com o mercado, porque esse é um precedente que vai se estender a outras situações. Esse é um precedente danoso, inclusive no momento em que se verifica um número enorme de componentes de capital pulverizado. É um precedente que pode, inclusive, se houver uma condenação, sinalizar por uma pessoa que vem buscando se redimir pelo trabalho, porque é uma pessoa que foi, inclusive, acusada, etc., uma sinalização de que, olha, essa estrutura aí que você construiu, que é uma estrutura legítima, ela agora serve como um alicerce, uma reclamação episódica, e ela vai gerar uma punição. Então, pode não ser a melhor estrutura, pode não ser a melhor estrutura. Existe evidência de que aquela pessoa, por meio dessa estrutura, comandou? Não existe. Não existe evidência de fato. Então, nós estamos absolutamente convencidos disso e com senso, inclusive, de uma certa indignação, se houver aqui, com todo respeito, não é nada aqui de crítica prévia, mas um senso de indignação, para que se tenha aqui uma possibilidade de uma ampla tutela da responsabilidade social. Senhora diretora, senhora relatora, senhores diretores, seu colega procurador, eu agradeço uma vez mais e 2 horas para quaisquer esclarecimentos, indagando se o colega está bem. E bom, tá bom, muito obrigado. Muito obrigado. Eu agradeço, doutor Luiz André, passo a palavra à nossa procuradoria, portanto, o Celso, secretário do Luciano da Fazenda. Isso, presidente da procuradoria, confirmo o parecer já exato. Obrigado. Bom,
Acho que não tem necessidade de uma manifestação adicional da defesa. Eu passo a palavra aqui à nossa diretora Flávia Teixeira para ir para o seu voto na Comissão Geral por esse processo. Boa tarde a todos. Obrigada, senhor presidente. Como de praxe, eu farei uma leitura, então, de uma versão resumida do voto, observando que a íntegra estará disponível ainda hoje pela internet. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela SEP, em face de Flávio Maluf, na qualidade de CEO e vice-presidente do Conselho de Administração da Eucatex S.A. Indústria e Comércio, por alegado descumprimento ao disposto no parágrafo 1º do artigo 115 da Lei das S.A., ao votar indiretamente na aprovação de seus próprios contos como administrador da Eucatex, referentes ao exercício social de 2019, por meio das acionistas Gram Foods e Brascorp, na GOE da Eucatex, realizada em 31 de julho de 2020. À época dos fatos, o controle acionário da Eucatex era diretamente detido, dentre outros, por Flávio Maluf, Gram Food e Brascorp. Por sua vez, a Gram Food e Brascorp eram controlados pela FIF Holding. Tinha como sócios controladores filhos do acusado, detentores em conjunto de cotas representativas de 99,9% do capital social, sendo que o acusado detinha uma participação minoritária de 0,05% do capital social da FIF Holding. Além disso, Flávio Maluf era usufrutuário das cotas de titularidade de seus filhos na FIF Holding, bem como diretor-presidente da FIF Holding, da Gram Food e da Brascorp. Como informado no mapa de votação da Assembleia, as contas foram aprovadas por 49,75% do total de votos e rejeitadas por 38,8%. Caso Brascorp e Gram Food tivessem se abstido de votar na referida Assembleia, o percentual de aprovação teria sido de 36,59%, ou seja, inferior ao de rejeição. Na referida Assembleia foram apresentados votos de protesto e, como destacou a SEP, os acionistas que protestaram apontaram a questão do impedimento do voto da Brascorp e da Gram Food, destacando que o CEO da companhia era usufrutuário das cotas de seus filhos na FIF Holding. Nesse cenário, a SEP reputou que o acusado tinha o poder de exercer influência significativa sobre os acionistas e propôs sua responsabilização por ter votado e aprovado de forma indireta suas próprias contas na referida Assembleia. Regularmente intimado, o acusado apresentou defesa na qual refutou as conclusões da SEP quanto ao alcance do disposto no artigo 115, parágrafo 1º, sustentando que tal vedação afetaria apenas a pessoa do administrador e não eventuais sociedades de que fosse sócio. O acusado também contou que detinha uma participação diminuta no capital social da FIF Holding, da Gram Food e da Brascorp, razão pela qual não teria condições de dirigir a vontade social desses veículos. Nesse sentido, alegou que, embora formalmente exercesse o cargo de diretor-presidente nessas sociedades, a efetiva gestão e representação não eram realizadas por ele, mas por seus filhos, FM e FTM, pois a função que ele desempenhava, assemelhava-se a um consultor em assuntos de natureza industrial e de engenharia. A defesa argumentou ainda que a concessão ao acusado de usufruto sobre a totalidade da cota de seus filhos não assegurava sua influência relevante naquela sociedade, na medida em que os proprietários orientavam e influenciavam as atividades sociais. Conforme sustentou o acusado, sequer tem o direito de voto em deliberações relativas à representação da FIF Holding em assembleias de sociedades das quais a sociedade seja acionista. Desde logo antecipo que, pelas razões e fundamentos detalhados nesse voto, entendo que os argumentos trazidos pela defesa não são aptos a afastar a procedência da tese acusatória e que a imputação formulada em face do acusado restou devidamente caracterizada. Não havendo questões preliminares, passo diretamente à análise de mérito. O artigo 115, parágrafo 1º da Lei das S.A. expressa que assim não deixa dúvida quanto à proibição de voto do administrador em relação às suas próprias contas. A disposição tem fundamento no princípio de que a ninguém é dado sem juízo em causa própria. Embora o alcance da referida disposição legal comporte certa controvérsia em sede doutrinária, o colegiado da CVM tem se manifestado de forma consistente no sentido de que a vedação imposta aos administradores
se estende à pessoa jurídica caso a formação de vontade dessa seja determinada pela pessoa física impedida de votar. O posicionamento, como bem explanado pelo então diretor Pablo Renteria, não se traduz na extensão indevida da vedação legal, mas sim na preservação do objetivo final da norma. E aí transcrevo trecho de voto do referido diretor no julgamento de processo julgado em outubro de 2017. Não obstante, como já ressaltei em caso precedente, essa vedação não deve ser estendida automaticamente, sempre que o administrador figurar no quadro de sócios de um dos acionistas, cabendo analisar, caso a caso, a governança que rege a formação da vontade do acionista. O impedimento de voto da pessoa jurídica, portanto, depende da análise casuística. No caso concreto, a análise dos centros de interesse que se refletem na atuação da Granfood e da Brascorp, acionistas que aprovaram as contas do acusado enquanto administrador do Eucatex, revela que, embora detivesse participações societárias minoritárias, direta e indiretamente, Flávio Maluf tinha o poder de determinar a vontade social das acionistas. As referidas sociedades eram controladas pela FIF Holding, que, por sua vez, era controlada pelos 3 filhos do acusado, cujas cotas representativas de 99,9% do capital social estavam gravadas com usufruto em favor de Flávio Maluf. Para fundamentar a conclusão de que o acusado tinha influência preponderante sobre as sociedades acionistas, a SEP considerou os seguintes indícios: 1. O vínculo familiar muito próximo existente entre Flávio Maluf, pai, e os 3 sócios controladores da FIF Holding, os filhos. 2. O usufruto constituído em favor do acusado sobre as cotas detidas por seus filhos. E 3. O fato do acusado exercer o cargo de diretor-presidente na Granfood e na Brascorp. Como destaquei no julgamento do processo sancionador e requisito o número do processo julgado em 19 de novembro de 2023, considero que o interesse pessoal apto a caracterizar o conflito de interesses pode compreender o interesse pessoal direto do acionista ou, por extensão, os interesses de partes a eles relacionados, como, por exemplo, de pessoa jurídica na qual exerce influência preponderante ou mesmo parente próximo quando for em contraparte da companhia e tenha interesse na operação. Nesse contexto, cabe considerar que, se é verdade que as relações de parentesco próximo podem constituir indícios de vinculação de interesses ou mesmo caracterizar pessoas como partes vinculadas para o fim de aplicação de determinadas normas, também é evidente que não se pode simplesmente presumir uma irregularidade somente pela existência de tal relação de parentesco, sendo necessário que essa informação se some a outros fatos ou indícios que, em conjunto, formem prova, mesmo que apenas indiciária, suficiente para configurar a irregularidade conforme o entendimento refletido em diversos julgados da CVM. Com relação ao vínculo familiar entre o acusado e seus filhos, controladores da FIF Holding, cabe destacar que é de tal proximidade que autoriza inferir vínculos de interesse, como ocorre em diversos casos em que parentes na linha ascendente e descendente ensejam a aplicação de presunção relativa em consonância com a jurisprudência da CVM. Tal como a presunção relativa, admite-se afastamento diante de provas, inclusive indiciárias, em sentido contrário. Importa destacar também que, como bem pontuado no TA, os termos do parágrafo 3º do artigo 134, com a aprovação sem reserva das contas dos administradores da companhia, eles seriam exonerados de responsabilidade. Ou seja, caso os controladores da Granfood e da Brascorp decidissem pela não aprovação das contas dos administradores da companhia, incluindo o acusado, esses poderiam vir a responder civilmente por eventuais prejuízos causados ao patrimônio da Eucatex nos termos do artigo 159 da Lei da SA. De todo modo, nesse caso, a tese acusatória não se limitou apenas à identificação do vínculo de parentesco de primeiro grau, tendo apontado relevantes elementos adicionais consistentes a demonstrar a proximidade entre eles, bem como a ausência de elementos em sentido contrário, aptos a descaracterizar o vínculo. Como demonstrado, Flávio Maluf era também usufrutuário da quase totalidade das cotas de seus filhos, a revelar a existência de uma coordenação de interesse entre eles. Mais do que isso, a análise dos termos e condições do usufruto comprova per se que a vontade exteriorizada por Granfood e Brascorp na Assembleia foi determinada pelo acusado. No âmbito do direito societário, o acionista, em regra, não pode transferir a terceiros o exercício de direitos inerentes à propriedade da ação.
Uma das exceções dessa regra se dá na instituição de usufruto de ações quando a própria lei admite que certas faculdades inerentes à propriedade da ação sejam atribuídas a um terceiro, o usufrutuário, por vínculo de direito real, restringindo o domínio do acionista. Consoante a disciplina legal do Instituto, ao usufrutuário é conferido o direito à posse, o uso, a administração e percepção dos frutos da coisa. Por sua vez, remanesce com o proprietário das ações os demais direitos a telas decorrentes. O usufruto não precisa abranger necessariamente todos os frutos da coisa, pois é admitido o usufruto parcial, embora, como decidido no julgamento do PAS RJ 2017/1158, não possa recair exclusivamente sobre o direito de voto. A respeito do direito de voto das ações gravadas com usufruto, faço referência ao meu voto no precedente acima aludido e destaco, e aí transcrevo o trecho do referido precedente. A contrário senso, estará o usufrutuário impedido de votar quando for administrador da companhia emissora das ações dadas em usufruto e a convenção de usufruto atribuir-lhe o direito de voto em relação à aprovação de contas da administração, uma vez que em tal situação o proprietário, embora ainda acionista, não teria mais o direito de intervir nas deliberações sociais, em relação à matéria em que o direito de voto foi transferido exclusivamente ao usufrutuário. Ao refutar a tese acusatória, o acusado alegou em sua defesa que o usufruto não atribui ao defendente o direito de gestão da empresa, sequer permitindo o voto em matérias relativas à representação da FIF Holding, e que o poder de direcionar os negócios da FIF Holding e suas controladas era de seus filhos, controladores e não proprietários das cotas de tal sociedade. Assertivo, contudo, é improcedente. As provas dos autos demonstram que a exclusão do direito de voto do usufrutuário para as deliberações relativas à representação da FIF Holding somente se deu a partir da quinta alteração do contrato social da FIF Holding, celebrada em 30 de 12 de 2020, portanto, posteriormente à realização da Assembleia, de 31 de 7 de 2020. Como se verifica da leitura da Convenção de Usufruto, prevista na quarta alteração do contrato social da FIF Holding, vigente à época dos fatos, o usufrutuário era o titular exclusivo do direito de voto sobre as cotas gravadas com usufruto em seu favor, de forma abrangente e sem restrições. A propósito, entendo que o caráter exclusivo da transferência do direito de voto pode ser claramente extraído da Convenção de Usufruto, dadas a abrangência da disposição contratual e a ausência de qualquer previsão quanto ao exercício do direito de voto por parte dos não proprietários. De todo modo, mesmo que se admitisse a manifestação da vontade conjunta, fato é que a formação da vontade para o exercício do direito de voto também estaria sujeita necessariamente à intervenção do administrador, permanecendo, a meu ver, o impedimento de voto, ainda que fosse manifestado em assembleia pelos não proprietários, o que vale frisar sequer restou demonstrado. Registre-se que, além de usufrutuária das cotas representativas do controle da FIF Holding, Flávio Maluf era também diretor-presidente da referida sociedade. O acusado tenta minimizar esse forte indício de influência preponderante, alegando que, tanto na Granfood quanto na Brascorp, sua atuação se restringia a assuntos de natureza industrial e de engenharia, e que apenas formalmente figurava como diretor-presidente de tais sociedades, mas em realidade exercia função que se assemelha a um membro do Conselho de Administração. O argumento não convence. Como integrante máximo da cúpula de gestão, competia-lhe, dentre outras atribuições, o voto de desempate nas deliberações, nas reuniões de diretoria e a representação individual da sociedade em todos os atos relativos à administração social. Ressalta-se, inclusive, que, ao contrário do alegado pela defesa, o contrato social então vigente era expresso ao estabelecer que, abre aspas, a FIF Holding Participações Limitadas será representada pelo diretor-presidente Flávio Maluf nas deliberações e atos societários das sociedades em que ela seja sócia ou acionista. Fecha aspas. Desse modo, resta claro que o acusado detinha o poder de orientar o voto a ser proferido pelas acionistas Granfood e Brascorp, controladas da FIF Holding, na Assembleia da Eucatex, da qual, cabe revisar, era CEO e vice-presidente do Conselho de Administração. Nesse contexto, também não socorre o acusado o argumento trazido em sua manifestação complementar de que, embora a formalização da ausência do direito de voto por parte do Sr. Flávio Maluf
a condição de usufrutuário tenha se dado na quinta alteração ao contrato social da FIF Holding, essa é a prática muito consolidada na vida social da FIF Holding. Ao contrário, além de vir desacompanhada de respaldo probatório, apenas demonstra que as decisões teriam extrapolado o disposto no contrato social. Por todo exposto, concluo que o acusado deve ser responsabilizado por ter indiretamente votado e aprovado na GOE de 31/7/2020 as suas próprias contas como administrador da Eucatex referentes ao exercício 2019. Para fins de dosimetria, observe que a infração foi praticada após a edição da Lei 13.506, que é prevista como grave. Cabe considerar também a gravidade em concreto à luz das circunstâncias trazidas nos autos. Assim, em linha com o precedente desse colegiado e considerando as características do caso concreto e o porte da companhia envolvida, propõe a fixação da pena base no valor de R$ 400 mil, para infração ao artigo 115, parágrafo 1º da Lei das SA. Entendo ainda que, com base nos elementos relacionados aos autos, não há atenuantes nem agravantes a serem aplicados. Pelo exposto, com fundamento no artigo 11, inciso 2 da Lei 6385, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, voto pela condenação de Flávio Maluf na qualidade de diretor-presidente e vice-presidente do Conselho de Administração da Eucatex, a pena de multa pecuniária no valor de R$ 400 mil, por indiretamente ter votado e aprovado suas próprias contas em violação do disposto no artigo 115, parágrafo 1º da Lei 6404. É como voto, senhor presidente. Obrigado, diretora Flávia. Passo a palavra ao diretor João Cioli, desse caso. Senhor presidente, senhora relatora, diretora, que cumprimentou o voto, eu peço vistas desse processo com já a informação da devolução que está sendo pautada hoje para a sessão do dia 22 de dezembro. Vamos falar disso. Para pautar para a próxima sessão, próxima contando o prazo regulamentado. Obrigado. Bom, então, diante do pedido de vistas, o diretor João Cioli, com previsão de que haverá provavelmente uma devolução das vistas com a maior brevidade possível, o julgamento desse processo fica temporariamente suspenso. Agradeço a todos e desejo uma boa tarde. Obrigado. Mário, certo?